vou começar então contando a história do Criando Pontes, desse projeto que nasceu da minha pesquisa de doutorado. Ele é um projeto que ele me traz muito orgulho, porque ele não só é um fruto, né, dessa pesquisa que está aí durando seus 4 anos, né? Eu estou no último ano do doutorado, no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas. Eu pesquiso o HIV, a estigmatização de corpos em perspectiva de gênero, mas ele também é um projeto que ele me traz um orgulho pessoal, né? Um aconchego pessoal muito importante. O Criando Pontes, ele nasceu muito antes, né? Não tinha nome, mas ele nasceu muito antes desse produto que a gente está apresentando para a Fundação Catarinense de Cultura como produto de um edital, né? Eu converso com muitas mulheres que vivem com HIV. Eu mesma sou uma pessoa que vive com HIV há quase 20 anos, né, estimativamente, mas certo, né, do meu episódio fatídico, eu completo 10 anos esse ano. E ouvindo essas mulheres, eu acabei criando, né, conexões com essas mulheres e decidi escrever crônicas para contar essas histórias de uma forma que manifestasse vida. Então, nesse processo aí de pesquisa acadêmica, entre muitos números, entre muitos boletins epidemiológicos, entre muitas coisas que aconteceram, inclusive mudanças de percurso metodológico, quando eu decidi adotar o método artivista como mote, né, como direção da minha pesquisa, foram muitas alterações, foram muitas histórias e hoje somam quase 50 crônicas já escritas nessa pesquisa. Quando eu escrevi o projeto, eu pensei, eu quero transformar algumas dessas histórias numa produção audiovisual para que fique uma coisa bonita, que traga vida, que traga perspectiva, né? Principalmente para as pessoas, para as mulheres, né? Que muitas vezes são atravessadas pelo estigma, deixam de se testar, quando vão descobrir o vírus já estão em estado de AIDS, que é o meu caso. Daquelas mulheres que não têm acesso às tecnologias de prevenção, daquelas mulheres que não conseguem aderir ao tratamento por mil e uma razões, né? São histórias diversas, são histórias de mulheres de várias partes do Brasil. Mas eu decidi, então, depois conversando com a equipe, que seria mais interessante eu começar com a minha própria história, né? Eu tenho ainda um certo problema com essa questão autoetnográfica, por mais que eu já tenha feito um mestrado nessa perspectiva, porque de uma certa forma a academia sempre coloca um peso em cima disso quando a gente conta a nossa própria história. Porém, no processo, entrecruzando com outras pesquisas, inclusive sobre pessoas que vivem com HIV, eu entendi que eu, sendo uma pessoa que vive com HIV, contando a minha própria história num contexto de sobrevivência, num contexto de ressignificação, no contexto de representação, era uma potência que não poderia ser ignorada. Então eu decidi começar pela minha própria história. E aí, nesse sentido, a ilustração, quando ela saiu, né, sobre a minha própria pessoa, não foi tão complexa, porque sou eu, né? Eu tinha como olhar e aprovar e ver. Mas antes de chegar nessa parte de ilustração, acho importante, mesmo que a Jéssica tenha feito um vídeo sobre a concepção criativa, eu acho importante frisar como a pessoa responsável, né, a proponente do projeto, que a gente tinha uma outra ideia quando a gente escreveu, né? A gente pensou em realmente filmar essas pessoas ou filmar os seus familiares, no caso da segunda história, né? E depois transformar isso em edição, né? Documentar de alguma forma, poeticamente,
Tanto que lá no roteiro prévio, né? Não é roteiro, mas a gente faz ali uma justificativa, toda uma escrita em cima do projeto. A ideia mais ou menos era essa. Só que daí a gente fez alguns takes, a gente montou algumas imagens, a gente viu, nossa, se a gente pegar pessoas que não têm a sua sorologia aberta, né? Que é a maioria dos casos. Filmar essa pessoa de costa ou sombreada, colocar a voz dessa pessoa distorcida, vai ficar uma coisa ainda com peso, sabe? E a última coisa que eu queria era reforçar esse peso que recai sobre as pessoas que vivem com HIV. Então, de uma certa forma, se eu seguisse por esse caminho, eu entendi que eu estaria não só reforçando esse estigma, mas colaborando para criar tentáculos nele de outra forma. Eu falei, não, a gente tem que pensar de uma forma diferente. Então veio a ideia então, do Luke e da Jéssica da gente fazer ilustrações animadas. Como a Jéssica já domina essas ferramentas de IA avançada, ela começou a fazer protótipos, né, das histórias que a gente escolheu. Eu conversei, claro, previamente com essas pessoas. Houve algumas condições, né? A história 2, por exemplo, a gente teve que deslocar geograficamente, né? Para que, lembrando que as pessoas não têm a sua sorologia aberta, a gente não pode de forma alguma fazer com que essas pessoas tenham alguma forma de serem identificadas, né? Então, às vezes a exigência da própria pessoa, às vezes a exigência da família, enfim, são casos diferentes. No meu caso, volta ao meu caso específico foi relativamente simples, porque eu conheço a minha história, eu contei a minha própria história, eu fiz a crônica da história, adaptei ela para uma peça de teatro, que foi do Teatro Viver, e aí a gente começou a fazer essas ilustrações. Então, ali estava pronto o piloto, que foi até o primeiro que a gente aprovou junto à fundação. Mas e as outras? Como que a gente faria, né? Então, eu comecei por uma história de morte, né, de uma pessoa que a gente não conseguiu fazer ela se testar, mas eu tenho um diálogo muito estreito com a família dela, eu dei escuta empática muito tempo para essa pessoa. Criei uma amizade realmente com ela, mas não foi o suficiente para fazer ela se testar. Mas aí, conversando com a família, eles acharam interessante ter o registro da história, ainda que a gente tivesse pontos que não permitissem que ela fosse identificada, né? Então, daí eu descrevi, né, para a Jéssica como ela era, a Jéssica foi criando as ilustrações, eu fui aprovando, fui passando, né, para os familiares e resultou da Jacira, que foi a primeira crônica, então, que ela ainda estava numa ferramenta de IA que a gente não conseguia tanto realismo, ela era mais aquarelada. Ela tem a coisa dos tons que a gente usou ali, que dá para identificar bem o passo tanto da ferramenta de IA quanto o que a gente queria passar, que era uma coisa de a pessoa já se foi, mas ela deixou um legado. Então, acho que a história da Jacira, ela mostra bem essa evolução tanto da IA, né, trabalhando com a gente, quanto que eu queria mostrar que existe esse risco. Se a pessoa não se testa, se a pessoa, ela, por qualquer razão que seja, mas principalmente pelo estigma, ela não consegue chegar nem ao diagnóstico. Porque para se tratar, a pessoa precisa ter o diagnóstico, né? E isso às vezes parece simples quando a gente fala, mas não é. É algo que para muitas pessoas carrega um peso e, no caso de diagnóstico positivo, um luto muito grande. Bom, aí a terceira história, eu resolvi escolher a história da Laurinha, que é uma pessoa que tem sorologia aberta, é uma militante já há muitos anos aqui no Brasil do HIV e da AIDS. Ela é uma sobrevivente, né? Ela vive já há mais de 35 anos com HIV. Ela passou toda aquela parte inicial do vírus no Brasil, da epidemia de AIDS, né? A gente nem falava HIV, a gente falava direto AIDS, porque as pessoas adoeciam, não existia medicação, não existia tratamento, as únicas pessoas que conseguiam se tratar eram as que tinham realmente dinheiro
para fazer o contrabando ali do AZT, né? E a Laurinha não era uma dessas pessoas, era uma mulher amazônica, periférica, tinha uma história passada por muitas violências, filhos, o marido que a infectou faleceu de AIDS, né? Ela ficou com uma criança pequena, sozinha, com um diagnóstico positivo, amamentando uma criança porque não sabia que não podia amamentar. Então é uma história muito rica, muito bonita, além de trazer todo esse potencial da Amazônia para a história, que eu acho que ficou tão bonita a ilustração dela. E aí a Jéssica tentou fazer uma adaptação do que era a Laurinha quando era nova, né? E acho que ela foi muito feliz porque o resultado ficou uma moça muito parecida com a neta dela. E com aquela coisa do rio, com a força do nosso povo de floresta, né? Que eu acho que é muito importante e que é muito presente aqui no estado de Santa Catarina, aqui na região de Florianópolis. A Laurinha mora em Florianópolis há muitos anos já. E assim como ela, nós temos muitas pessoas também da região amazônica que decidiram vir fazer sua vida aqui no sul do país, aqui especificamente em Santa Catarina. Então eu também achei importante contar a história de uma pessoa que veio, né, de tão longe e que representa um grupo tão significativo dentro da cultura, essa cultura que está se construindo nas últimas décadas, especificamente aqui em Florianópolis, né? A história da Laurinha é muito impactante, mas é uma história de vida. Ela é muito conhecida, não só aqui no estado, mas no Brasil inteiro. Então, eu acho que ficou uma ilustração muito tocante, muito bonita. Tem aquelas partes mais tristes, mas o final deu aquele tom que eu gostaria, que era de vida, né? Trazer a vida. E aí, por fim, a gente não tinha como trabalhar muitas histórias, porque o recurso era pequeno, o tempo era pouco, né, curto. Então eu decidi mesclar duas histórias em uma só. Eu peguei a história de uma moça que eu conheço já há algum tempo, contou a história dela para mim, foi lá atrás, quando eu comecei a pesquisa, foi uma das primeiras pessoas que me contou a história. Ela é moradora do maciço do Morro da Cruz, é uma mulher gorda, é uma mulher lésbica, e eu misturei um pouco a história dela com uma outra ativista que é poetisa, que é militante e que tem um ar, assim, uma pegada muito parecida com a dela, né? E milita lá por São Paulo, que é a Marina Vergueiro. Então eu juntei, né, a história dessa moça daqui, que não tem sorologia aberta, com a da Marina Vergueiro, que tem sorologia aberta, para a gente desenvolver esse desafio de daí sim fazer uma coisa bem realista e uma coisa que tivesse uma pegada LGBT e anti-gordofobia, né? Então ali eu quis juntar vários elementos e foi um desafio. Jéssica e Luke fizeram várias tentativas, nós inicialmente não botamos ela em cena de teatro, botamos ela em outro cenário, aí entendemos que ela precisava ter esse palco para falar de si, né? E aí surgiu o Marina Marina, que foi um poema que eu fiz no primeiro ano do doutorado, e depois acabei escrevendo uma crônica sobre isso, que representa bem essas duas mulheres. E é muito legal porque a gente daí desvirtuou bem, assim, como o que a própria ferramenta queria nos conduzir, né? Após a ilustração inicial, a gente foi subvertendo a ferramenta. Então, acho que esse projeto ele também tem esse potencial de mostrar como a gente não pode aceitar a tecnologia como ela vem para nós, né? A IA, ela bebe de fontes. Se a gente não educá-la para que ela tenha outras fontes e outras manifestações, a gente não consegue fazer um produto realmente parecido com a realidade. E querer negar a força que ela tem, que a inteligência artificial tem hoje, é uma coisa que é perda de tempo, porque é uma ferramenta que chegou, vai ficar e vai só ser ampliado. O que a gente precisa é regulamentar e realmente educar esse banco de dados para que ele fique mais diverso. Então aí surgiu a ilustração da Marina, que eu achei maravilhosa. Ela realmente ficou muito parecida com a moça aqui do maciço do Morro da Cruz, cabelo, formato do corpo, a altura, porque ela é uma mulher alta.
a expressão, assim, o sorriso, essa coisa simpática, ao mesmo tempo inocente, com aquele sorriso com a covinha. E a Jéssica foi muito sutil quando colocou ela deitada sobre um manto vermelho quando ela se infectou, né? Porque a infecção, nesse caso específico, aconteceu por uma violência sexual feita por uma pessoa da própria família dela, né? No caso da Marina Vergueiro, foi uma violência que ela sofreu de uma pessoa que ela se relacionou, e aí foi um caso muito parecido com o meu, porque o parceiro retirou o preservativo na hora da relação sexual, né? Então isso também é uma violência, mas enfim, voltando ali ao personagem da Marina, a gente criou sutilezas, né? Então quando a gente quis botar que ela era uma mulher lésbica, que ela aceitava, não só aceitava, mas amava o seu corpo, a gente colocou ela de biquíni vermelho, numa praia, retirando seu roupão, tirando aquela coisa sombria da camisola branca sem formas, né, para ser um biquíni vermelho que mostrasse suas formas, as suas estrias, as suas gordurinhas. E aí, para mostrar que ela era uma mulher lésbica, se deixar bem claro, a gente colocou ela, então, se degustando uma manga, com toda, assim, o ar fã, né, de estar chupando aquela manga. Eu acho que ficou muito interessante, sutil e, ao mesmo tempo, bem impactante. É um trabalho que eu acho que artisticamente ficou impecável, a gente tem recebido bastante elogios. Eu não esperava que ele fosse um vídeo realmente tão democrático, no sentido de pedagógico mesmo, sabe? Como uma pessoa da educação, o potencial pedagógico desse documentário tem me surpreendido. Porque ele não só ele tem sido elogiado pelas pessoas da gestão, isso eu falo desde as pessoas que assistiram em oficinas de HIV/AIDS, de hepatites, de tuberculose, que vieram de Brasília para cá, do Rio, de São Paulo, Fiocruz, enfim, são diversas as entidades que trabalham junto à gestão, ao governo federal, estadual e municipal. Todas elas têm se sensibilizado muito, têm elogiado, têm pedido conteúdo para compartilhar em outras oficinas, em outros estados. Eu tenho, inclusive, algumas fotos que estão sendo enviadas junto no relatório. Não tenho todas, claro, mas tenho algumas que já são bem simbólicas. Ele tem sido muito bem recebido em diversas comunidades que a gente tem apresentado ele. Junto ao GAPA, né? Porque nesse meio tempo eu assumi a presidência do GAPA. Então a gente leva, quando faz ações que a gente consegue fazer uma reunião das pessoas para assistir. Crianças, né? Então a gente consegue, é um conteúdo que a gente consegue passar para uma criança para discutir essa questão da sexualidade e da importância da gente se cuidar, né, desde cedo, recuperando algo que a gente tinha lá atrás de educação sexual nas escolas. E talvez por ele ser sutil, ser poético, a gente pediu autorização do governo do estado, a Secretaria Estadual de Educação nos liberou para trabalhar nas escolas. A gente tem trabalhado muito com adolescentes, com as turmas de EJA. A gente já trabalhou em comunidades católicas, evangélicas. Os evangélicos nos perguntaram muitas coisas. Agora a gente começou a usar em quilombos urbanos. Os indígenas também estão se apropriando, inclusive agora no AIDS 2026 tem a pré-conferência indígena. O filme vai ser apresentado tanto na abertura da pré-conferência quanto durante no evento separadamente, né? Durante os intervalos ele vai ficar em exposição nos telões lá no Rio Centro. No AIDS 2026, a gente conseguiu um espaço na Aldeia Global, junto com o Instituto Multiverso, que assim chancelou do início ao fim o nosso projeto, adorou. O responsável, que é o João Geraldo Neto, é um dos maiores influenciadores de HIV/AIDS da América Latina, e ele é um dos embaixadores do evento, né, que é bom lembrar, nem todo mundo é obrigado a saber, é o maior evento do mundo, é a primeira vez que ele está acontecendo na América, e esse ano no Rio de Janeiro. Nós vamos estar lá, nós vamos apresentar o vídeo, nós vamos fazer rodas de conversa. Então, é um material que ele está surpreendendo.
Logo no lançamento, a gente fez um cine debate lá no Bugio, no centro, foi muito interessante, porque de início tinham as pessoas ali convidadas pelo gabinete da vereadora Ingrid Satueré, que ela fez questão de promover o cine debate junto com o Bugio. Aí quando a gente viu, tinha outras pessoas, tinham pessoas ali que frequentam o Bugio, tinha até pessoas que são moradores de rua, que estavam ali assistindo, pessoas que criaram debate, criaram ligações, comentaram, homens, que eu acho muito legal quando eles comentam, eles dão o seu testemunho. Então eu acho que é um produto que ele tem tudo para ser realmente um instrumento fixo pedagógico na prevenção, na testagem, na adesão ao tratamento HIV/AIDS e principalmente na quebra do estigma, que foi o meu maior intuito quando eu criei o projeto. E agora a gente pretende que ele continue, né? A gente tem ali o projeto do Criando Pontes, até escrevemos no circuito desse ano, mas infelizmente não atingimos a pontuação mínima. Alguma coisa que a gente escreveu não colou aí, mas a gente não vai desistir, a gente quer continuar o projeto para fazer mais histórias. Temos aí uma proposta de fazer uma versão dele junto ao Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, fazer as histórias dessas cidadãs que têm a sua sorologia aberta já há muitos anos, que são pessoas responsáveis por entrar na justiça para ter medicamento pelo SUS, são pessoas militantes em várias partes do Brasil que já quebraram muita coisa, que estão montando protocolo de amamentação para mulheres que vivem com HIV, então são mulheres disruptivas nesse sentido, que não se escondem, né, atrás do seu diagnóstico, mas de qualquer forma eu nunca critico quem mantém a sua sorologia em sigilo, porque a gente sabe justamente que o estigma ele é muito forte, e é nessa luta do estigma que esse projeto nasceu, para que ele não aprisione mais as pessoas, mas principalmente que ele não impeça mais as pessoas de se testarem e cheguem a óbito, como foi o caso da nossa personagem Jacira. Olá, eu sou Jéssica Leonel, sou diretora criativa e editora do curta Criando Pontes. Quando a Letícia trouxe esse roteiro pra gente, a ideia original e até o roteiro original, ele era um roteiro para teatro ou para um documentário um pouco mais jornalístico, digamos assim, né? Com uma pessoa, não ia aparecer o rosto da pessoa, ia ser só a voz, imagens, uma apresentadora. Mas quando a gente se deparou com essas histórias que são fortes, são impactantes e que têm uma mensagem importante a ser passada, a gente pensou que talvez houvessem outros caminhos para a gente tornar essas histórias mais acessíveis, mais abrangentes, interessantes para um público maior do que talvez fosse um público interessado em assistir um documentário. O curta Criando Pontes, por ele ser ilustrado e animado e ele trazer essa vida para as histórias, ele torna elas mais acessíveis. Então, diante do orçamento que a gente tinha e das possibilidades de dar voz a essas mulheres, a gente escolheu a ilustração digital a partir de IA e a animação a partir de IA. Por mais que possa ser um assunto polêmico, né? É uma tecnologia muito recente, muito interessante e ainda, de certa forma, acessível, né? Para quem tem interesse em se desenvolver nessa área. Então, para nós foi uma experiência muito interessante de entender como que essa tecnologia pode ser usada para produções que realmente possam causar um impacto positivo nas pessoas. Porque, claro, a gente sabe que hoje existe um mau uso dessa tecnologia, existe um estigma também sobre essa tecnologia, mas que ela já está difundida e faz parte da produção audiovisual em várias camadas, né? A gente não está falando aqui só de ilustração, só de animação, mas em outras camadas também do audiovisual, essa tecnologia ela já vem sendo usada e difundida, né? Sobre o conceito criativo do curta, eu acho que a primeira coisa que a gente pensou foi em que cada uma dessas histórias tivessem um estilo e um universo totalmente independente do outro, mas que ao mesmo tempo estivessem conectadas, né?
Então a casa de areia ela representa essa estrutura frágil que ela foi construída sob o medo, sob o julgamento, sob o estigma, né? O primeiro conto a gente construiu em aquarela digital, que é o conto da Flor. Ela é uma mulher cujas chamas foram apagadas, então a gente trabalha muito as emoções dela na coloração dessa aquarela, em tons frios, tristes, azulados, né? Quando ela tá nesses momentos de tristeza, quando ela tá totalmente apagada, vivendo dentro desse relacionamento conservador, abusivo, né? E que deveria ter trazido alguma segurança para ela, mas traz a contaminação. E depois, conforme ela vai se libertando, conforme esse samba vai entrando de volta dentro do corpo dela, a gente vai vendo esses tons mais quentes, né? E vai evoluindo para essa mulher que se liberta desse relacionamento e vai viver a sua vida, recupera a sua voz, né? Quando a gente atravessa a janela do quarto da Flor, a gente entra no universo desértico da Jacira, que tem essa linguagem terrosa, essa aquarela em guache, né? A gente faz ele quase todo no mesmo tom, mas também trabalha algumas emoções ali nos tons mais frios, né? Então o universo da Lena é um universo em movimento, ele é essa aquarela digital, texturizada, viva, muito orgânica, né? Então a gente rompe essa aquarela delicada, orgânica da Lena e entra nesse universo teatral da Marina, que é uma ilustração digital muito linda. Ela lembra um pouco a pintura a óleo, né? É uma coisa muito cênica, muito corporal. E ela tem o seu monólogo. A gente trouxe também visualmente alguns textos mais impactantes. Então eu acredito que o conto da Marina é o mais experimental entre eles e provavelmente o que mais se conecta com a juventude. Ele tem essa coisa de romper estigmas que são muito além do HIV, né? Da gordofobia, do próprio racismo. Para nós foi muito inovador também fazer o uso das ferramentas de inteligência artificial em tamanha proporção, né? Dado o orçamento, dadas as possibilidades que a gente poderia ter de contar essas histórias, né? E como que foi a produção de fato, né? Acho que é importante a gente trazer isso também. Depois da gente finalizar o roteiro adaptado, a gente partiu para o conceito de cada detalhe visual desse curta, antes mesmo de produzir qualquer imagem ou vídeo, né? Figurino, como é que são esses personagens, quais são suas características físicas, como que eles se comportam, todos os cenários, elementos dos cenários, né? Como que seria cada cena, como que ela começaria, qual seria o ponto principal ali visualmente, né? Então, depois a gente imaginar cada detalhe sobre isso, em cima desse roteiro, a gente começou a produzir as ilustrações, né? Então, eu não sei nem especificar quantas imagens a gente produziu e editou, né? Porque a gente, claro, tem que gerar a imagem, mas também tem que editar ela de acordo com o que a gente precisa, coloração, enfim. Mas a gente gerou imagens de todas as cenas do curta e depois nós usamos ferramentas de animação com inteligência artificial para, a partir dessas imagens, animar essas cenas. Então, vai muito além do ilustrar, né? A gente tinha que imaginar como que seria essa atuação, o que esse personagem vai fazer, de que forma ele vai fazer, né? Então, tem toda essa direção criativa em cima, mas também com base nesse roteiro, né? Depois disso, com todos esses vídeos gerados, a gente fez uma curadoria, fez uma montagem inicial, fez uma edição, né? O curta, por ser tão acessível, ele está tendo uma receptividade muito boa, muito positiva. As pessoas estão se emocionando, elas estão se conectando com essas personagens, acima de tudo. E está servindo ao seu propósito de conscientização, né? Então, incentivar as pessoas a vencerem esse estigma, vencerem esse medo, procurarem a testagem, procurarem um tratamento para seguir vivendo suas vidas e contando suas histórias. Eu acho que é isso. Foi um enorme prazer participar dessa produção
Eu acho que todo mundo que trabalhou nela tem muito orgulho dos resultados, mas também da mensagem que a gente está passando. É isso.